Oi pessoal, e aí? Firme e forte? Gente, estamos aí com o nosso devocional, né? Hoje nós vamos fazer o devocional do dia 10, né? Dia de hoje. Devocional fresquinho pra vocês. Se você ainda não viu os outros vídeos desses devocionais, gente, tem duas opções. A primeira é você ver aqui no canal a playlist Devocionais 2023, que lá vai ter alguns aí, né, que a gente já fez. E também lá no Instagram, se você tem curiosidade, se você quer ver os outros dias, gente, lá no Instagram nós estamos lendo todos os dias, um dia de cada vez, desse mês de janeiro. E o livro que nós estamos usando é o livro Dia Após Dia, Até Que Ele Venha, do Luiz Hermínio, gente. Ele é do Ministério Mevan, né? Ele é fundador e presidente do Ministério Mevan. E eu tô amando esse devocional e tô amando mais ainda fazer ele junto com vocês. E bora pro devocional de hoje. Chega de falar, bora pro devocional de hoje. Deus coletivo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 6. Nos relatos dos evangelhos, vemos que João Batista comia mel e gafanhotos. Jesus comia na casa dos publicanos. João Batista foi criado no meio dos essênios, de pessoas especiais. Jesus andava com os doentes e adúlteros. Perceba que os instrumentos podem ser diferentes, não obstante se a partitura estiver sendo entendida do mesmo jeito. Todos tocarão a mesma melodia. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, mostra o quanto a diferença contribui para que o reino de Deus se manifeste, ao contrário das divisões que não agregam em absolutamente nada. Quando a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 13, sobre a unidade, que esse é o vínculo da paz, ela se refere a uma unidade no espírito, porque não há unidade na carne. Somos indivíduos com personalidades diferentes e a nossa alma também tem movimentações diferentes. Contudo, no espírito somos todos iguais, somos um só corpo. Meu sonho é ver as pessoas pararem de perguntar: você é tradicional ou pentecostal? Você é de direita ou esquerda? Você é conservador ou liberal? Somos do céu, temos a cultura do reino e nossas ideologias são fundamentadas nos mandamentos de Cristo. Servimos a um Deus coletivo, somos do céu e temos a cultura do reino. Reflexão. Somente as Escrituras são capazes de convergir uma geração a viver no mesmo propósito, respeitando uns aos outros. Amém, pessoal! Eita, forte, hein? Gente, como essa reflexão de hoje é uma reflexão valiosa, né? Todos nós fazemos parte do reino de Deus, mas todos nós, né, como parte do corpo de Cristo, às vezes Deus fala para uma pessoa agir em determinada área ou fazer algo de uma forma. E às vezes Deus dá um outro direcionamento para outra pessoa agir de uma outra forma, ir em outra área. E um erro que a gente acaba cometendo é ficar olhando um para o outro e querer dar pitaco no ministério de um, no ministério do outro, ao invés de perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito? O que o Senhor quer? Qual direcionamento o Senhor me dá? Gente, a gente perde muito tempo justamente por ficar avaliando os outros, por querer ser o administrador da obra, por querer entender o todo. E quando a gente ora, quando a gente pede a Deus um direcionamento, quando nós verdadeiramente somos ousados e perguntamos para Deus quais são os planos dele para nós, ou o que ele quer que a gente faça, né, o que ele quer que façamos, gente, quando a gente tem... Eu digo que é uma oração ousada porque nós fazemos planos, estamos aí no início do ano, nós fazemos muitos planos, fazemos muitas metas e nós temos uma mania feia que é de fazer nossos planos, nossas metas e só falar pra Deus: assina aí, assina embaixo. E a gente, sabe, faz os nossos planos, as nossas metas e a gente não pergunta pra Deus: e aí, Deus,
Você aprova? O Senhor aprova, o Senhor quer mudar. O que o Senhor tem para nós? Os seus planos são os meus planos, né? E eu tinha esses questionamentos, né? Às vezes eu via Deus dando algum direcionamento para alguém, orar sobre determinada área, ou fazer ter determinadas atitudes. E para outras pessoas, Deus dá uma outra direção, às vezes até uma direção até contrária, né? Para um, Deus fala, ah, se mude, e para outro, Deus diz, não, fique aí. E eu ficava vendo isso daí, eu falava, gente, mas Deus não é um só? Por que Deus não dá o mesmo direcionamento para todos? E aí, a gente teve um exemplo que eu ouvi do Douglas Gonçalves, do canal Jesuscope, que abriu minha mente e também fez eu ficar caladinha. Confiar mais e questionar menos. O Douglas Gonçalves, né, desse canal Jesuscope, Cópias de Cristo, né, ele deu exemplo que é o seguinte, nós somos o corpo de Cristo. E aí Deus dá uma ordem para a boca, abra. E Deus dá uma ordem para a mão, fecha. E o corpo, né, fica, uai, o que é isso? Imagina se a boca ficar discutindo com a mão e a mão ficar discutindo com a boca. Não, Deus mandou abrir. Não, Deus mandou fechar. E aí quando os dois decidem parar de brigar e decidem obedecer, o que eles percebem? Que a mão era para se fechar para pegar um copo e dar água pro corpo. Né? E gente, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, como eu sou pequena diante das suas obras. Porque a gente não vê o todo, a gente não sabe de todo o plano de Deus. Mas Deus usa cada um de nós para um propósito específico, para alcançar vidas diferentes, em momentos diferentes, em fases diferentes da vida. Deus nos usa, gente, para alcançar pessoas das mais diversas áreas, nos mais diversos lugares, em momentos diferentes de vida, em momentos diferentes da caminhada, sabe? Até de decisões mesmo. E a gente muitas vezes perde muito tempo com pequenas brigas, às vezes até grandes confusões, grandes brigas, ao invés da gente simplesmente obedecer, sermos mais dependentes da vontade de Deus, obedecer ao que Deus tem nos pedido. Então a reflexão de hoje que eu quero trazer para vocês é essa. Para de ficar olhando para o ministério do seu vizinho, para de ficar olhando aí para a liderança de tal lugar, e que está fazendo isso, que deveria estar fazendo aquilo. Para de ficar olhando para os outros e comece a entrar no relacionamento vertical. Para de olhar para os outros, né? Horizontal, você e fulano, você e não sei quem, e comece a olhar para cima. O nosso relacionamento, o nosso crescimento com Deus é vertical. É eu e Deus. Então olha para cima e começa a depender mais de Deus. Começa a perguntar mais para Ele o que Ele tem para você. Quais são os planos e projetos que Ele tem para sua vida. Qual direcionamento Ele tem para você. Pergunte e seja mais dependente de Deus. Porque, gente, eu acho uma coisa tremenda. Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus poderia alcançar os corações de todos ao nosso redor sozinhos. Mas Deus escolheu nos incluir no plano da salvação. Deus decidiu nos usar. Olha que coisa linda, gente. Deus decidiu usar a mim, usar você como partes deste corpo, o corpo de Cristo. Então, deixa de ser uma ferramenta teimosa. Passa a ser uma ferramenta mais obediente, né? Já pensou se o lápis ficasse ali reclamando toda hora ou querendo saber o que a mão queria fazer com ele? Não ia sair nada. Se deixe ser usado por Deus. Se deixe ser usado nos dons do Espírito. Você é uma ferramenta valiosa nas mãos de Deus. Amém? E é isso, gente. A gente se vê no próximo devocional ou corre lá no Instagram que tem as reflexões dos outros dias prontinhos para vocês. Amém? Um beijo para você e fui! Tchau!